Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse biquíni. Na verdade, a parte de cima dele, a parte de baixo eu posso ensinar caso vocês queiram. Só deixar aí embaixo nos Mas eu espero comentários. muito que vocês gostem. Não esqueçam do like e de se inscrever aqui no canal. Então, para começar os materiais, a gente vai precisar desses 4 novelos: vermelho, preto, amarelo e verde. Deixei as cores aí. Também uma agulha aí de 3 milímetros e uma tesoura. Então, para começar, a gente vai pegar a linha vermelha, a gente vai puxar o fio de fora. E nesse biquíni a gente vai usar aí fio duplo. Então, a gente vai precisar entrar lá no buraquinho do meio. Olha, eu peguei até a agulha para ajudar. Vocês vão puxar e vai vir um fiozinho ali, olha. E já peguei a outra ponta, né, do fio do novelo. Então, agora a gente vai tecer com essas duas linhas juntas. Para o fio ele ficar um pouco mais grosso e o trabalho render mais. Eu prefiro usar a Anne assim no fio duplo, para biquíni, né, e para várias outras peças também. Então, para começar, a gente vai fazer um nó cego, pegar aí a nossa agulha e vamos começar a fazer as correntinhas. Nesse caso, eu vou fazer um tamanho P, então eu vou começar aí fazendo 35 correntinhas iniciais, mas aí vai depender do tamanho que você quer fazer. Se você quer fazer um M, pode fazer aí umas 37 correntinhas iniciais, um G de 39 a 40 correntinhas, mas essa vai ser a base do nosso biquíni. Então, também, se vocês estiverem usando um bojo, pode medir ele na base do bojo, então tem que fazer correntinhas até toda a base do bojo, né? Até cobrir ali a base inicial do bojo. Ou vocês podem medir também vocês mesmos, então colocar aqui abaixo do seio e fazer a quantidade de correntinha suficiente, né, para chegar de um lado e do outro. Tá vendo aí, fazendo aí um cordãozinho de 35 correntinhas. A gente vai contar a quarta correntinha e vai entrar e fazer um ponto alto. Formalizando ali já 2 pontos altos, né, com as 3 correntinhas que ficou. Então, agora a gente vai fazer ponto alto sobre ponto de base, né, sobre correntinha, até o final. Então, bem simples, só fazer ponto alto. Esse biquíni a gente vai utilizar basicamente ponto alto aí em toda a extensão dele. Só no acabamento em volta, né, que a gente vai fazer de ponto baixo. Então, agora é só seguir aí toda a extensão dessa primeira correntinha com ponto alto. Continuar fazendo pra gente ir para a segunda carreira. Finalizando aí agora todos os nossos pontos altos nessa correntinha inicial, fica dessa forma.
E agora a gente vai ir para a segunda carreira. Nessa segunda carreira, a gente vai virar o trabalho dessa forma e a gente vai fazer uma diminuição. Então, ao invés de a gente subir as correntinhas, a gente vai pular esse primeiro ponto e ali no segundo ponto a gente vai entrar dentro dele e fazer um ponto baixíssimo, dessa forma. Vendo? Então, ao invés de a gente começar no primeiro ponto, a gente foi no segundo ponto, entrou, fez um baixíssimo e agora eu tô subindo 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E a partir de agora eu vou só fazer ponto alto sobre ponto de base até a penúltima correntinha, porque se eu fiz essa diminuição, né, no começo, eu também vou fazer ela no final, pra gente ir subindo a nossa parte de cima e o nosso sutiã. Então, agora, a partir de agora, a gente vai fazer só o ponto alto mesmo, para cada pontinho aí de base, até o penúltimo ponto. A gente não vai fazer até o último ponto pra gente fazer essa diminuição. Agora, toda a carreira que a gente fizer, a gente sempre vai fazer a diminuição no começo e no final, até chegar lá no topo e não precisar mais fazer diminuição, porque já tá, né, fechado o suficiente. Então, aí eu vou continuar fazendo esses pontos altos, né, nessa carreira até o penúltimo ponto. Chegando agora aí no nosso último ponto, né, penúltimo, porque o último a gente não faz. Faz o último ponto alto e tá vendo? Deixa ali o último ponto sem fazer para fazer essa diminuição. E dessa forma a gente termina aí a nossa segunda carreira. Para a terceira carreira, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, porque o objetivo, né, é ele crescer nesse formato de triângulo. Então, aí a gente vira o nosso trabalho da mesma forma que a gente fez na carreira anterior. Ao invés de a gente começar ali já fazendo as correntinhas, a gente entra no próximo ponto, passa o ponto baixíssimo e sobre as 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E agora a gente vai só seguir com um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no penúltimo ponto, porque a gente sempre vai fazer a diminuição no começo e no final. E esse padrão, né, de diminuição e de formato vai fazer independente do tamanho. Então, se você começou com 35 correntinhas, ou se você começou aí com 37, 39, 45, independente, você vai fazer sempre assim. A única coisa que vai mudar é a quantidade de carreiras, né? Que vai ser mais carreiras subindo, porque é um bojo maior. Mas a forma de fazer é da mesma forma, tá? Então, aí é só continuar fazendo esses pontos altos até ali o penúltimo ponto, da mesma forma que a gente fez ali na carreira anterior, e assim a gente vai seguir, né, durante todo o trabalho. Agora já voltei com a terceira carreira pronta, porque é basicamente repetição, só ponto alto para cada ponto de base, e parei antes de ir para a última carreira. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou fazer mais uma carreira igual, fazendo as diminuições, tanto no início quanto no final. Fiz 4 carreiras de vermelho e já vou cortar meu fio. Então, ali a gente já terminou a primeira etapa, que seria a parte vermelha, aí você pode fazer de qualquer cor, se você não estiver fazendo dessas cores, estiver fazendo de uma cor só seguir fazendo a mesma coisa até o topo. Mas nesse caso, como eu vou trocar de fio, né, eu já peguei meu próximo fio, que é o amarelo. Mas aí, mesmo trocando o fio, a gente vai continuar com a mesma sequência. Então, a gente vai pular ali o primeiro ponto de base e vai entrar dentro do segundo ponto para começar a carreira, fazendo a diminuição como a gente já fez nas carreiras anteriores, mas agora, né, trocando o fio. Então, a gente entrou ali dentro da carreira, dentro do ponto, né, do segundo ponto, fez um ponto baixo
e vai subir 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E agora a gente vai seguir da mesma forma, então a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. Então, agora é só seguir fazendo o ponto alto, tá? Sem diminuição, sem aumento, somente ponto alto sobre ponto de base. Agora na cor amarela, mas aí vai ser independente da cor que vocês, se vocês forem trocar, estiverem usando só 2 cores, estiver usando uma cor só, aí vai a critério de vocês. Então, agora eu vou continuar essa carreira, seguindo dessa mesma forma, e já volto aqui com essa carreira finalizada pra gente ir pra próxima carreira. Então, finalizada aí essa carreira da mesma forma, só deixei o último ponto sem fazer, o último ponto, né, da carreira anterior, que é o vermelho, porque a gente está sempre fazendo essas diminuições. Então, voltando aí para nossa sexta carreira, a gente vai virar o trabalho, entrar com um ponto baixíssimo no segundo ponto de base e vai fazer as 3 correntinhas. E agora a gente vai seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto de base, que aí a gente para ter a nossa diminuição. Aí, já quase acabando essa carreira, indo ali no último ponto, né, no nosso penúltimo ponto, mas o último ponto que a gente vai fazer, faz o ponto alto. E assim finaliza a sexta carreira e a nossa segunda carreira amarela. No caso da linha amarela, a gente também já vai fazer mais 2 carreiras. Então, a gente vai fazer 2 carreiras, mais 2 carreiras iguais, fazendo diminuição no começo e no final, e fazendo os pontos altos aí nesse meio. Então, é só vocês repetirem todo o processo nessa próxima carreira, né, na terceira carreira amarela e também na quarta carreira amarela. Aí eu vou fazer e já vou aparecer aí para vocês com essas 2 carreiras prontas, porque é a mesma coisa, né? E eu deixei o último pontinho para fazer com vocês, então só finalizar ali, né, com o último ponto alto no penúltimo ponto de base e já vai poder cortar o fio, porque aí a gente vai para o próximo fio já, que vai ser o fio verde, o nosso último fio, tá? Então, cortou ali, puxou o fio, ele já tá ficando dessa forma, tá vendo que ele vai crescendo e vai dando esse formato de triângulo. Então, já iniciando aí, vai fazer o nozinho para laçar o fio na nossa agulha, para começar aí a nossa última cor para finalizar essa parte, né, do corpo do biquíni, e depois só o acabamento. Olha, aí tô mostrando para vocês a parte de trás, que eu sempre deixo os fios, né, embutidos para este lado, para ele ser o lado avesso, e sempre começar ali do lado direito. Então, agora a gente vai fazer o mesmo processo, a gente vai entrar no segundo ponto de base. Aí, nesse caso aí, eu já tô fazendo ali, juntando esses pontinhos, né, esse restinho de fio para já esconder. E vou fazer o ponto baixo para dar ali a firmeza, né, segurar ali a linha. E subir 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E agora eu vou fazer a mesma sequência, eu vou fazer ponto alto para cada ponto de base, até o penúltimo, né, ponto de base. Então, ali eu fico embutindo os fios, tá vendo? Depois a gente pode só fazer um nozinho e cortar. E vamos seguir dessa mesma forma. Ponto alto para cada ponto de base, até o penúltimo. Agora, né, que tá diminuindo aí a quantidade de pontos, vai ficando bem rapidinho de fazer, porque como toda vez a gente faz a diminuição, então cada vez tem menos pontos na de base. Então, agora eu vou já aparecer logo para vocês aí com essa carreira finalizada, porque ela vai ser a mesma coisa que a gente está fazendo aí em todas as carreiras. Ó, aí com a nossa carreira finalizada, a gente vai seguir e vai fazer mais 3 carreiras iguais a essa, iguais a, né, a todas as outras que a gente tá fazendo, só que agora em vez. Então, a gente vai subir, além dessa primeira carreira, mais 3, totalizando 4 carreiras, né? Até ali a próxima etapa que eu vou voltar e ensinar pra vocês como fazer. Agora, já finalizei essas 3 outras carreiras, né? Aí, dando 4 carreiras verdes. E a gente vai para nossa última carreira, que ela tem ali um passo diferente, que a gente vai precisar fazer para fechar, né, esse bojo.
Então, ali de começo, a gente vai começar fazendo a mesma coisa, que é virar o trabalho, e ir para o próximo ponto de base, né, o segundo ponto de base, para subir as 3 correntinhas e dar essa altura. Vamos para o próximo ponto para fazer um ponto alto, só que agora que vem essa diferença, a gente não vai ali finalizar o ponto, tá vendo? Eu só tirei a linha uma vez, e eu já vou partir para o próximo ponto. Então, eu já vou entrar no próximo ponto, fazer um ponto alto, só que só vou tirar ali uma vez, entendeu? Então, ali as linhas vão continuar dentro da minha agulha. Eu não vou tirar totalmente o ponto, olha, vou mostrar mais uma vez. Vou entrar dentro do ponto, como se fosse um ponto alto, só que eu não vou sair completamente, eu só vou sair da primeira volta. Eu não vou finalizar esse ponto. Olha ali, indo para a próxima, a gente entra, puxa só uma vez e não puxa aquela finalização. Então, todos os pontos, eles continuam dentro da agulha, tá vendo? Dessa forma. Sei que parece um pouquinho complicado, mas é só voltar o vídeo, prestar bastante atenção em como eu faço com a agulha, para vocês entenderem o processo. Ali eu tô mostrando que eu vou continuar fazendo no penúltimo ponto também. E não vou fazer no último, porque sempre vai ter diminuição. Agora, eu vou puxar a linha dentro desses pontos inteiros, para ficar com esse formato, tá vendo? Para ele ficar fechado ali. Então, vai ser dessa forma. Vai parecer um pouquinho difícil, mas é só ir voltando no vídeo, que vocês vão entender. Vai parando, vai pausando, para entender como que funciona. E ali, depois, é só cortar o fio, que vai estar finalizado, tá vendo? Aqueles fios restinhos ficam ali para trás, esse é o lado direito. E fica desse jeito o nosso corpo do bojo, né? Ainda não tá finalizado, mas o corpo fica dessa forma. E agora a gente já vai para a parte aí do acabamento em preto. O preto ele é um pouco mais difícil, né, de ver aí em vídeo, mas não tem muito segredo. Então, para o acabamento a gente vai fazer da mesma forma, né, mesmo usando fio duplo, da mesma forma que a gente fez aí o corpo do biquíni. Então, só puxar os 2 fios, como eu ensinei lá com o fio vermelho no começo. Fazer um nó inicial, pra gente começar a dar acabamento nesse biquíni. Então, a gente vai ali, entra com a agulha. E agora, essa é a forma aí que eu vou fazer esse acabamento. Vocês podem, se tiverem outro tipo de acabamento, podem fazer também. Essa aí é a forma que eu faço. Então, eu vou entrar ali em qualquer buraquinho desse aí, desse buraquinho de ponto alto, né, que dá nas carreiras. Vou entrar dentro dele, pode ser de qualquer um, aí não vai fazer muita diferença. E vou fazer um ponto baixo, dessa forma. Aí, eu vou entrar dentro desse mesmo espaço e vou fazer outro ponto baixo. E vai funcionar basicamente assim. Então, agora, cada espacinho desse, né, das carreiras que a gente fez no corpo, a gente vai fazer 2 pontos baixos. E esse é o acabamento que a gente vai usar aí nessa parte do biquíni. Então, só continuar fazendo esses 2 pontos baixos, né, para cada espacinho. Aí, também gosto de fazer um ponto baixo no meio dessa costura ali, onde liga, né, as duas cores, né, a troca de cor. Depois é só continuar fazendo 2 pontos baixos para cada espacinho ali dos pontos altos, tá? Então, até chegar ali em cima, porque quando chegar ali no topo, a gente já vai subir a alcinha, né, para amarrar ali no pescoço. Tá vendo como que vai ficar no acabamento? Fica bem bonito. E bem simples, né? Só fazendo esses pontos. Bom, ali finalizando a última carreira lá no topo já. Quando a gente chegar ali no topo, a gente vai ter aquele pontinho ali, que é a junção de todos os nossos pontos. A gente entra dentro, faz um ponto baixo e agora vai subir correntinhas para a alça do pescoço, tá? Então, nesse caso, eu normalmente subo 100 a 105 correntinhas. Aí, eu só vou subir um pouco de correntinhas, porque é só uma amostra, é só mesmo para mostrar o processo. Mas aí, vocês podem subir umas 100, 110 correntinhas, ou pode ir medindo ali mesmo em vocês para ver até onde que chega no pescoço.
e fazer a quantidade que vocês preferirem. Aí eu só vou fazer uma amostra mesmo, não vou fazer as 100 correntinhas, tá? Mas o processo é igual, independente da quantidade de correntinhas que vocês fizerem, tá? Então, depois de terminar aí as correntinhas, a quantidade de correntinhas necessárias, a gente vai pular uma correntinha, na segunda correntinha a gente vai entrar e vai fazer um ponto baixo. Esse vai ser o nosso acabamento, então ponto baixo, tá? Então, agora para cada ponto de base, vai ser um ponto baixo. Na linha preta, ela é bem difícil de ver aí no vídeo, mas basicamente ponto baixo, gente. Então, é só cada correntinha ali fazer um ponto baixo, sempre prestando atenção para ver se não tá tendo nenhum aumento desnecessário, ou se não tá pulando nenhuma correntinha, mas só fazer o ponto baixo para cada ali correntinha até chegar lá no topo da nossa parte de cima, né, do nosso sutiã de novo, pra gente continuar o nosso processo. Mas nesse processo aí, realmente é só o ponto baixo para cada correntinha ali de base, tá? Independente da quantidade de correntinhas que for feita aí nessa alça, esse acabamento é o mesmo. Então, é só voltar fazendo ponto baixo para cada correntinha. Então, aí, quando você finalizar, né, a sua alcinha, chegando ali no topo, a gente vai entrar dentro daquele primeiro ponto baixo que a gente fez. Entra desse jeito com a agulha, puxa a linha e vai fazer um ponto baixo para dar firmeza aí nessa alça. E depois disso, a gente vai continuar o nosso processo, né, inicial, que é fazer 2 pontos baixos aí para cada espacinho. Então, aí a gente já começa fazendo os 2 pontos baixos e a gente vai descer assim, basicamente essa lateral, né, dessa forma. Então, aí a gente vai pro próximo, fazendo os 2 pontos baixos. Vai pular pro próximo, também fazer ali os 2 pontos baixos. E assim por diante, da mesma forma que a gente começou fazendo ali na outra lateral, né? Então, vai fazendo, a única diferençazinha ali é nessa costura, né, nessa troca de linha, que eu gosto de fazer aquele pontinho ali entre a troca, mas esse pontinho é opcional, não faz tanta diferença. E ali a gente vai continuar. Então, eu vou fazer toda essa lateral ali, quando a gente chegar na parte de baixo, eu volto, porque essa lateral, ela é basicamente dessa forma, não tem segredo, a gente continua desse jeito, tá? Agora que eu terminei essa lateral, a gente vai começar a fazer ali a parte de baixo. Então, a gente vai fazer basicamente um ponto baixo para cada ponto de base ali. Essa aí é bem fácil, né? Porque tem os pontinhos de base certinho. É a nossa primeira correntinha que a gente fez para começar o biquíni. Então, basicamente, a gente vai entrar ali em cada pontinho de base e vai fazer um ponto baixo até o final. Então, para cada ponto, um ponto baixo. Vai ficando dessa forma o acabamento, tá vendo? Bem simples, bem fácil de fazer. Aí, esse processo aí do biquíni, né? Vocês vão fazer 2 vezes, então, tanto o corpo quanto esse acabamento vai ser feito 2 vezes para cada sutiã. Então, vocês podem continuar aí essa parte de baixo até o final. Então, quando você terminar, finalizar aí essa parte de baixo, a gente vai começar a fazer o processo da lateral. Então, a gente já entra ali no primeiro espaço e já puxa os 2 pontos baixos dentro dele, vai para o próximo e continua fazendo o mesmo processo que a gente vem fazendo aí nas laterais. Então, só fazer os 2 pontos baixos para cada espaço. Agora, já chegando aí no nosso último ponto, a gente vai entrar aqui, ali naquele primeiro ponto baixo que a gente fez inicial, vai passar a linha e vai puxar fazendo um ponto baixíssimo. Dessa forma, tá vendo? Aí, ele já vai poder cortar a linha
e o nosso acabamento fica dessa forma. Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer aquela fitinha que fica por baixo, né, que segura ali os 2 sutiãs. Então eu vou pegar a nossa linha preta inicial ali que a gente fez o acabamento e eu vou pegar também um restinho de fio preto que eu tenho aqui para usar mais um fio, que eu vou fazer essa fitinha com 3 fios, porque eu sinto que fica, né, mais grosso, mais seguro. Mas pode fazer com 2 ou pode fazer de ponto baixo, aí fica a critério, tá? Então aí eu começo a fazer uma fitinha bem simples, que é basicamente uma fitinha de correntinhas, né. Então aí eu faço em torno de 1 metro, 1,10 m, né, para o tamanho P. Aí vocês também conseguem fazer na correntinha, dando uma volta aqui abaixo do seio para ver se já tá de um tamanho bom, né. Aí eu não conto correntinha, eu faço mais mesmo pela quantidade de centímetros, então eu faço e meço para ver se já tá do tamanho bom. Agora que eu já terminei aí toda a meu fio, né, minha fitinha inferior, já posso cortar o fio. E basicamente, né, o biquíni tá pronto. Eu gosto aí de dar um acabamento ali no fiozinho, juntando as 2 pontas, né, e cortando para ele ficar do tamanho igual. E agora basicamente eu já ensinei para vocês como fazer todas as partes do biquíni. Agora é só montar. Aí, para começar, né, eu já coloquei uma das partes do biquíni e eu vou ensinar como que a gente vai passar essa fitinha aí embaixo para a gente prender o nosso sutiã e ficar tudo certinho. Tá? Então, eu entro ali, olha, logo no primeiro espacinho e passo a fitinha ali, só puxo ela, então eu entro ali naqueles espacinhos, né, que dá o ponto. Aí eu pulo 2 pontinhos e entro de novo com a nossa correntinha. Aí eu pego uma agulha, olha, para ajudar, tá vendo? A gente faz ali 2 pontinhos e puxa o fio lá de trás. E é basicamente isso, você vai fazer esse zigue-zague aí com o fio, então sempre pulando 2, eu pulo sempre 2. Aí embaixo eu também vou pular os 2, aí eu puxo a fitinha na parte de trás e vou fazendo esse zigue-zague. Agora eu pulo mais 2 e puxo as correntinhas para a parte da frente, até terminar, né? E ter aí as 2 partes juntas. Aí tem que fazer com as 2 partes, deixar a fitinha ali, as 2 partes bem no meio da fitinha, né? Que aí você vai conseguir amarrar ele na parte de trás. Aí o tamanho da fitinha é opcional, né? Se quiser fazer ela grandona para dar a volta no corpo e amarrar na parte da frente, pode. Ou fazer mais curtinha só para amarrar na parte de trás. Então, só ir fazendo dessa forma até o final. Aí, depois que você terminar de passar esse fio de correntinhas por toda a parte ali de baixo, vai ficar dessa forma. E aí, a gente já tem o nosso sutiã pronto. Essa parte de trás, os fiozinhos é só ali depois, né, você fazer o arremate.